Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. Talvez a câmera fique tremendo um pouquinho, porque tá aqui num lugar totalmente improvisado e eu tô em cima da cama, então vamos lá, né, gente? Vocês sabem que aqui é assim, vida real, e é isso que eu gosto. Então, hoje eu sentei aqui e eu pensei muito em falar sobre digamos assim, um dos caminhos, tá? Um dos caminhos que me levaram até essa jornada espiritual, mística, chamem como vocês quiserem. E falando um pouco sobre esse caminho, que é o estudo da lei da atração, né? Quando eu comecei toda essa jornada, todo esse caminho, eu estudei muito sobre lei da atração antes. Antes de digamos assim, conhecer mais Deus, Jesus principalmente, antes de descobrir, de entender tudo isso dentro do meu coração, eu fui estudar física quântica, lei da atração. Então, foram coisas que eu estudei durante muitos anos. E, enfim, agora eu tinha planejado falar uma outra coisa aqui, mas tá me vindo falar um pouco então sobre esse caminho, né? Esse primeiro passo, digamos assim. Então vamos falar sobre isso. Se tá vindo é porque é para ser isso. Então quando eu comecei a, a olhar para a vida, para o mundo com outros olhos, digamos assim, vendo que isso que a gente vive aqui é uma parte, né, muito pequena e às vezes muito ilusória também. Então, conforme eu fui tendo essa capacidade de compreensão, um dos primeiros caminhos que eu tomei foi estudar a lei da atração, então, física quântica, né? Uma coisa bem mais científica, digamos assim. E hoje eu acredito muito nessa união, né, entre a ciência, a filosofia e a espiritualidade. E eu acredito que não existe uma coisa separada da outra. Muito pelo contrário, elas são grandes pilares que funcionam muito bem juntos e que precisam um do outro para funcionar na completude, digamos assim, tá? Mas então há muitos, não é tantos anos assim, mas há um bom tempo atrás, eu comecei a estudar então sobre a lei da atração e mergulhei nesse universo. Mergulhei assim totalmente. E até que eu estudei, pensei. E aquilo ainda não era prático para mim, sabe? Eu só tinha estudado, só tinha lido relatos, aquilo ainda era algo como se fosse longe. Eu tinha lido, eu tinha estudado, eu tinha conhecido pessoas que aplicaram e tinham tido resultados. E durante muito tempo ficou assim, só nessa teoria. Até que um dia eu pensei, vou testar esse negócio então. Pensei, né? Já estudei, já fiz, né, muitas coisas. Pensei, vou testar esse negócio. Me senti segura, né? Me senti pronta na época para testar. E vou contar como é que foi que eu fiz esse teste. Quando eu estudava lei da atração, eu via muito pessoas que colocavam, por exemplo, um valor num cheque ou uma foto, né, uma montagem de uma conta bancária com um valor X que queriam alcançar. Enfim, a questão mesmo, né, do teste foi fazer um teste com dinheiro mesmo, né, com um ganho financeiro, embora
a gente possa fazer isso com qualquer coisa. Mas nessa época, a lei da atração, para mim, ela funcionava muito nessa questão da prosperidade. Eu não via ela como uma ferramenta, eu não via ela como uma lei universal. Eu entendia ela como uma lei que a gente usava para alcançar dinheiro ou algo relacionado à prosperidade, tá? Casa, carro, enfim. Era isso que a minha mente mais limitada na época entendia. Então, quando eu resolvi testar pela primeira vez, foi isso, né? Eu resolvi testar com dinheiro mesmo. E como eu via muitas pessoas, né, testando com uma quantia X, eu pensei, ok, eu vou testar com uma quantia X também de dinheiro. Ai, gente, eu sei que tá tremendo um pouquinho a câmera, mas relevem, tá? Relevem porque tá confortável, assim, pra mim o pensamento tá fluindo. Mas vamos lá. Então, quando eu decidi testar isso, foi o seguinte. Há muitos anos atrás, eu trabalhava com biscuit. Eu trabalhava com uma linha de enfeites de chimarrão. Quem for gaúcho, enfim, quem morar no sul do Brasil, sabe do que eu tô falando. Então, eu trabalhei durante muitos anos com isso. E era uma coisa que me trazia muita alegria, muita felicidade. Eu cresci muito nesse trabalho, inclusive por muito tempo. Eu fui muito bem reconhecida na minha cidade natal. Era um trabalho assim que me dava muito amor. Eu amava fazer aquilo. E aí, quando meu trabalho, né, com biscuit, enfim, com arte, começou a crescer, quando eu comecei a aparecer mesmo lá na minha cidade natal, eu fui participar de uma feira pela primeira vez. Era uma feira que ia acontecer numa praça bem conhecida da cidade. E era uma feira que ia misturar artesanato, alimentação, né, comida. E o projeto da feira em si era bem legal. Eu acho que eu participei, se eu não me engano, eles fizeram só uma edição, a primeira que eu não participei e as outras eu fui participando, né, enquanto eu exercia esse trabalho, digamos assim. E aí, a primeira vez que eu participei dessa feira, então, foi essa vez que eu pensei, eu vou testar esse negócio de lei da atração, então. Porque na minha cabeça, eu faço assim, eu penso, eu vou testar. E eu vou dar tudo de mim naquilo ali. E se não der, se não rolar, então tá. Mas a minha parte, mas aquilo que cabe a mim, eu vou fazer. Seja uma ação, seja simplesmente um processo de coração mesmo, de acreditar. Então, para mim, eu sempre fui fazendo assim na vida e foi dando muito certo. Porque aí eu consigo entrar de cabeça em algum projeto, em alguma coisa, e as coisas realmente elas tendem a fluir. Porque na minha cabeça eu penso, eu só vou testar. Se não der certo, não deu, tudo certo. E aí então eu fui para essa feirinha, né, pela primeira vez. E, gente, pensem assim, tá? Isso faz muitos anos. Isso foi no mundo antes da pandemia, então o valor do dinheiro também era diferente. Então eu vou falar aqui para vocês qual foi a máxima, digamos assim, que na minha cabeça fazia sentido alcançar, e pensando também que eu tava vendendo, gente, enfeite de cuia, né? Enfeite de chimarrão, biscuit, coisinhas assim que tinham um custo para venda de 5, 10, 15 reais, né? Então eram valores pequenos. E na época eu pensei, né, já que eu ia testar, eu pensei, eu vou idealizar então, eu vou fazer esse teste, que eu vou conseguir 800 reais nessa feira. Era a minha primeira feira, não tinha ideia de como ia ser. Eu consegui uma mesa emprestada para fazer a feira, enfim, foi uma função para preparar todo o processo. E foi muito divertido, assim, foi muito legal. Eu lembro que muitas pessoas próximas a mim, assim, a minha família me ajudaram e foi muito bom, sabe? Foi muito prazeroso viver essa experiência. E
foi muito legal, assim, porque eu recebi muito carinho das pessoas naquele dia. Todo mundo chegava na mesa e se encantava com as peças. E eu lembro que eu me preparei, eu me projetei, eu montei, eu fiz tipo um ensaio em casa, assim, de como é que eu ia fazer a montagem da mesa, onde que ia ficar a disposição das coisas, das peças, como que eu ia montar de maneira harmônica. Então, assim, a minha parte realmente eu fiz, sabe? Foi uma coisa assim muito legal, de muita dedicação, sabe? Eu pensei, vou fazer esse teste e nessa feira eu vou fazer R$ 800. E fui pra feira, fui assim de coração, me emociona lembrar porque isso faz muitos anos, mas eu olho para aquela Marina hoje e eu penso como aquela Marina não tinha consciência do quanto ela podia ir além. Eu não tô falando sobre valor de dinheiro, eu tô falando sobre a vida mesmo, sobre a minha capacidade de acreditar em mim mesma. E a Marina tá chorando no vídeo, finalmente. Ai, quem me acompanha no Instagram sabe que isso é muito normal, então tá tudo certo. Mas então, sabe, eu olho para aquela Marina hoje e me dá vontade de dizer para ela, cara, tu, tu pode muito mais que isso. E, e aí então fui pra feira, né? Foi um sucesso, todo mundo que passava amava, e alguém passava e comprava e ia, contava pros amigos, e os amigos vinham e foi uma experiência muito linda, assim, muito, muito gratificante, porque eu tinha muitas dúvidas, né, sobre o trabalho mesmo ali, e eu tava meio que me descobrindo de uma certa forma como um outro tipo, né, de empreendedor. Eu vinha me desenvolvendo muito nisso. E hoje eu vejo o quanto foi importante esse processo. Porque eu aprendi a encantar as pessoas, eu aprendi a conversar com elas, eu aprendi a olhar no olho delas, e eu aprendi que não basta só olhar no olho. A gente tem que entender o coração das pessoas. E é isso que faz a diferença. Eu poderia fazer qualquer outra coisa hoje e não trabalhar com espiritualidade, por exemplo. Mas desde que eu continuasse tocando o coração das pessoas. E eu acho que enfim, não vou devagar muito aqui também para não deixar esse vídeo muito longo. Mas o resultado da feira foi o seguinte: voltei para casa, né? Voltamos porque aí tava toda a família envolvida já. Passei o dia desde o início da tarde até cheguei em casa, sei lá, devia ser umas 9, 10 da noite. Só voltamos para casa mesmo porque tinha acabado a luz do evento e daí tava todo mundo indo embora. E cheguei em casa e eu tava super ansiosa, super ansiosa. E eu só pensava, eu tenho que chegar em casa e contar o dinheiro, né? Eu preciso contar e, e ver se deu R$ 800. E aí eu cheguei em casa, né? Cheia de caixa de trambolho que a gente tinha preparado para levar para feira. Larguei tudo correndo e fui contar o dinheiro. E aí quando eu contei, eu somei R$ 850 na época. E aí eu lembro de pensar, sabe, de contar e de olhar aquela conta final e pensar, cara, não só dá para fazer, como dá e sobra. E aquilo foi uma virada de chave muito, muito grande para mim na vida. Porque ali eu tive consciência, cara, essa coisa de pensamento, de acreditar, isso funciona. Isso é real. E aí tudo na minha vida virou. Porque eu pensei, então, tudo que tá acontecendo na minha vida hoje, sou eu que tô criando.
às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. Mas tudo que está acontecendo sou eu que estou fazendo, de alguma forma. E, nossa, aquilo foi assim, uma coisa muito, muito grandiosa para mim. Porque quando a gente entende realmente essa compreensão de que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, tudo muda. E aí, talvez tu esteja pensando aí e diga, ah, não, Marina, mas eu não concordo com isso, né? Eu não desejei ficar doente, eu não desejei não ter um emprego bom, eu não desejei não ter todo o dinheiro que eu gostaria. Talvez não de forma consciente, mas a gente tem que entender o quanto o nosso inconsciente rege a nossa vida. E é por isso que a gente tem que observar tanto a nossa energia, observar tanto os nossos passos, o nosso caminho. Muitas vezes a gente vai trazer traços, padrões, crenças, não só daqui, dessa vida, mas da família, da ancestralidade, das outras vidas. Então a gente tem que ter um olhar cada vez mais atento, cada vez mais, desculpa o afungada aí, galera, mas é que mas enfim, esse vídeo era para contar essa experiência para vocês. Eu não imaginei que eu fosse me emocionar desse jeito. Mas esse vídeo era para contar essa experiência porque eu nunca contei isso em lugar nenhum, nem no Instagram, nada. E eu sinto que essa história, esse passo na minha vida mudou tudo. E eu espero que de alguma maneira esse vídeo, essas palavras, essa história, ela possa mexer em alguma coisa aí dentro de você. Seja para que você perceba a vida diferente, seja para que você vá estudar um pouco mais sobre lei da atração, seja para dar uma virada de chave mesmo, para que você pare, olhe ao redor e pense: o que está acontecendo na minha vida? O que eu estou manifestando? E o que eu estou gostando e o que eu não estou curtindo? Vai pegando as coisas que tu não tá curtindo e vai anotando e vai percebendo, para que tu possa entender com o passar do tempo a origem disso. E aí tomar consciência. E aí começar a transformar a tua vida através do teu poder de manifestar, do teu poder de criar a tua própria realidade. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha contribuído para o teu crescimento, para o teu autoconhecimento. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima. Um grande beijo.